Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast. O podcast da DrogaVet fala sobre informação, discussões, inovação e tecnologia também em relação a medicamentos veterinários manipulados. E hoje nós vamos bater um bate-papo sobre nanotecnologia. Inclusive eu estou aqui com a revista da DrogaVet, né? Nanotecnologia personalizada, um material extenso, detalhado e super rico em relação a esse segmento de tecnologia dentro do universo de manipulação de medicamentos veterinários. E para bater um bate-papo comigo hoje, eu tenho aqui a presença da farmacêutica Nayara. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Rafa. Uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto que dá para a gente personalizar muito no segmento veterinário. Ótimo. E também da nossa querida médica veterinária, Thaís Monteiro, Tatá. Tudo bem, Tatá? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Nay? Ótimo. Então, vamos começar pelo começo, pelo início, que é definindo, né, que é esclarecendo um pouco mais esse termo, Nayara. O que seria a nanotecnologia e especificamente a nanotecnologia aplicada aí aos medicamentos veterinários? Bom, então a nanotecnologia tem essa vantagem de ela ser uma partícula muito pequena, né, desse medicamento, como se ele tivesse ali, realmente ele está preso ali num tamanho muito pequeno, e isso vai garantir que ele seja liberado de forma gradual ali onde ele está sendo administrado. Aqui a gente tem várias opções, né, que a gente vai falar hoje, sobre medicamentos de uso tópico. Então, essa liberação gradual é um grande diferencial, que doses muito baixas elas vão ter um efeito muito interessante, até comparando com o medicamento convencional. Então, a tecnologia tem aí esse desafio, que é muito interessante, que vem crescendo muito na saúde. Nay, você citou sobre liberação gradual, né, na nanotecnologia, né? Por que isso acontece ou como isso acontece? Então, ali, como eu falei anteriormente, né, essa molécula muito pequena, ela vai conseguir estar mais tempo ali em contato com, por exemplo, a pele do animal. Então, isso é muito interessante que os poros ali vão conseguir, né, absorver aquele medicamento vai conseguir estar ali por mais tempo, né, não vai ser disperso facilmente ali com pelo e tudo mais, por também essa molécula ser menor. Então, o diferencial da nanotecnologia é esse, né, que a gente trabalhe com uma escala nanométrica desses ativos, e os ativos de todos da nano, eles são desse tamanho pequeno, né, então, e é interessante porque é o mesmo ativo, né, é o mesmo ativo ali que tem uma molécula grande e a gente consegue reduzir aquilo em escala nanométrica. Então, pensando ali na penetração, no tempo que ele vai estar ali fazendo o efeito, ele é muito interessante. E outros pontos também que eu posso destacar aqui é a questão de evitar a degradação dos fármacos, né, que às vezes o tempo ali que ele pode volatilizar, né, com o uso convencional. A nanotecnologia, por ter esse invólucro ali na molécula, né, que ela está presa, digamos assim, vai permitir com que não ocorra esses efeitos que ninguém quer que aconteça. Todo mundo quer que chegue aquele medicamento e faça o efeito que o veterinário e o tutor principalmente almejam. Nay, eu acho que você citou aí uma coisa interessante que é talvez uma característica principal aí da nanotecnologia, é essa diminuição das moléculas. Doutora, essa diminuição das moléculas, né? Qual que é o efeito disso, né? Qual que é a eficácia de ter essas moléculas reduzidas na hora de administrar aí um tratamento com nanotecnologia? Principalmente na absorção. Pensa que uma molécula tradicional ela vai ter um tamanho parecido a uma bola de tênis. Para o organismo absorver, metabolizar, é muito maior. Então, vai ter mais gasto energético, vai sobrar mais ativo circulante dessa bola de tênis. Ela não vai ser completamente absorvida, vai ser mais difícil. E a nanotecnologia, a gente pode comparar ela a uma bolinha de gude. Então, é muito mais fácil de fazer a entrada dessa bolinha de gude, né, dentro da célula, de fazer a absorção, a metabolização. Tudo isso vai aumentar a biodisponibilidade. E aí a gente pensa numa maior eficácia terapêutica. Bacana. Vamos trazer, então,
toda essa complexidade da nanotecnologia para casos mais específicos, né? Como, por exemplo, um caso que é muito recorrente na clínica veterinária, que são os problemas de dermatite, né? A dermatite atópica é um caso muito comum, né? Como que esses ativos, a gente chama de ativos nanoencapsulados, né? Eles podem ajudar, por exemplo, no tratamento da dermatite atópica? A dermatite atópica, ela é uma doença muito comum que ocorre na medicina veterinária e ela se caracteriza principalmente por uma má formação da barreira cutânea. Essa barreira cutânea, ela é importantíssima para manter o organismo livre de barreiras, né? Nada entra na nossa pele. Não é para sair também, né? Só os fatores de excreção. E quando a gente tem isso deficiente, os patógenos, eles têm uma maior possibilidade de adentrar e causar reações alérgicas. Então, a gente pensa em coceira, que é o famoso prurido, a gente pensa em lesões de pele e tudo isso. Como a nanotecnologia, ela envolve uma maior absorção e a gente tem fatores que naturalmente promovem uma umectação, uma hidratação da pele nessa nanocápsula, a gente favorece o controle e o tratamento da dermatite atópica. E é uma doença de difícil controle, a gente sabe, é uma doença multifatorial. Os veterinários, né, a dermatologia veterinária, ela cresce grandemente todos os dias e é uma das principais patologias associadas. E a gente utilizar a nanotecnologia é uma carta muito, muito importante na manga, né? A gente tem, por exemplo, a nanociclosporina, que com a nanotecnologia pode ser utilizada topicamente. A gente tem o nanohidrate, então que foca na barreira da pele, ele vai ser um blend nanoencapsulado de óleos vegetais. Então a gente tem óleo de coco, óleo de argan e vai fazer uma hidratação profunda dessa pele, né? Que auxilia a restaurar essa barreira e promove a redução da coceira. Então a gente trabalha com ativos que são muito legais para fazer esse controle. Eu vi aqui na revista, né, lendo assim, não sou especialista, mas em uma parte citava que nós temos uma molécula, né, que já é naturalmente produzida aí pelo organismo, que é a fitoesfingosina, isso mesmo, né? Nai, o que seria a fitoesfingosina? É isso mesmo, Rafa. Então, essa molécula, a gente falando aqui, ela nanoencapsulada, então a nanofitoesfingosina, é um agente natural que a gente tem na nossa composição ali da pele. E o animal também tem na pele esse componente que é um precursor das ceramidas. Então, as ceramidas, ele tem ali esse papel de realmente de restabelecer aquela barreira da pele, realmente favorecer a hidratação também, né, da pele, garantir realmente esse efeito desejado. Tanto que é um queridinho dos veterinários. Sempre que vai colocar uma nano ali, colocar a nanofitoesfingosina. Então, isso é muito interessante que a gente vem crescendo muito, né, esses termos naturais e tudo mais. Então, esse é um ativo nanoencapsulado e que é naturalmente produzido pelo nosso corpo e pelos animais também. Então, é uma carta na manga muito interessante que os efeitos colaterais é quase mínimo, assim dizendo, porque é algo que nós mesmos produzimos. Então, isso é muito interessante. E nós temos, né, claro que a revista é extensa aqui na abordagem, no material, mas eu gostaria de destacar que também nós temos alguns ativos importantes aqui, doutora, como os antimicrobianos, né? Que são esses antimicrobianos e como é que eles agem aí no tratamento? Nós temos ativos antimicrobianos que vão agir controlando a proliferação errática, né, desgovernada, de patógenos, de micróbios que trazem malefícios para esse paciente. Um dos antimicrobianos que a gente trabalha na nanotecnologia e que tem grande expressividade na medicina veterinária é a nanomelaleuca. A nanomelaleuca, ela vai ser o óleo essencial de melaleuca, que já tem diversos trabalhos sobre os efeitos antimicrobianos dentro da medicina veterinária e também na medicina humana, nanoencapsulado. Então, a gente, fazendo esse nanoencapsulamento, promove uma melhor absorção dos componentes ativos do óleo de melaleuca, reduz a volatilidade, que é uma característica desse óleo, né? Então, a gente vai perdendo as suas capacidades quando ele entra em contato com o ambiente, e a nanotecnologia permite uma melhor eficácia, e a gente aumenta
né, por fim, a sua ação antimicrobiana, antifúngica, anti-inflamatória, trazendo um máximo aproveitamento da molécula. Eu acho que outro destaque também que a gente vem trabalhando, que é parente, digamos ali, da melaleuca, que é a calêndula, também que é um óleo, que ele é nanoencapsulado e também vai ter essas ações muito parecidas ali com a melaleuca também, e que vem ganhando também destaque na veterinária. E outro ativo que é bem interessante, o pessoal tem gostado bastante, a gente tem recebido feedbacks, é a nanoprata. Então a nanoprata, ela vem aí como um auxiliar e muitas vezes assim um grande diferencial quando a gente fala até de resistência. Então, resistência às vezes que o animal tem ali bacteriana e tudo mais, ou de difícil tratamento, essa associação com a nanoprata tem sido assim quase um divisor de águas ali muitas vezes para essas resistências. Então, claro, não é às vezes isolada. Às vezes isolada ela pode fazer o efeito, mas juntamente, às vezes com um antibiótico ali, ela pode ter um potencial muito grande, muito efetivo e que vem crescendo bastante o uso dela. E só um detalhe, assim, falando que a nanoprata, ela tem uma cor característica. Então, uma cor ali marrom, que às vezes na fórmula, dependendo da forma farmacêutica que é feita, pode ficar marrom, meio preto, meio rosa, meio uma cor meio que tá estragado, mas não é. É característico do princípio ativo ter essa coloração mais escura. Então, isso não limita ali que o medicamento tá estragado, tá? Então, podem ficar seguros, né, os tutores que estão ouvindo aí, que é um medicamento realmente tem essa cor, mas ele não compromete com o efeito que a gente almeja que a prata tem. Ok, isso é tecnologia, né? Vamos voltar, doutora, a gente estava falando de dermatite atópica, né? Vamos voltar a falar de pele, mas não só de pele e de pelos também. Eu sei que nós temos também uma solução nanotecnológica para tratar os pelos, e a pele a gente já falou, né? Mas que é o nanocoat e o nano-ômega, não é verdade? Isso mesmo. Os nanômegas, eles são uma composição de ômegas 3 e 6 e ajudam muito, né? Eles são auxiliares nesse tratamento da dermatite atópica porque ele ajuda a recompor essa função da barreira da pele. Então, a gente vai promover hidratação, a gente vai promover restauração dessa função barreira, e é muito importante que essa barreira esteja intacta para reduzir, né, as inflamações, a entrada de patógenos. E o nanocoating, por outro lado, ele vai promover a proteção ao pelo. Então, ele tem esse blend de nanocápsulas que vão se aderir à pelagem. A gente forma uma película protetora uniforme. Então, essa hidratação, ela vai impedir a deposição de sujeiras ali, mantendo o pelo hidratado e limpo por mais tempo. E claro, né, quando a gente protege o pelo está acima da pele. Então, a gente também vai ter uma proteção secundária à pele, utilizando o nanocoating. Ótimo. Eu acho que para resumir, né, é difícil resumir tanta informação, mas quando a gente lembrar de tecnologia, né, a gente vai lembrar que ele traz, doutora, me corrija se eu estiver errado, mas ele traz uma maior eficácia, uma segurança e uma estabilidade para o medicamento, além de possibilitar também a personalização, correto? É isso mesmo, Rafa. A gente consegue trazer uma eficácia terapêutica excelente e uma estabilidade maior, né? Muito bom mesmo. E, Tatá, você teria algum caso para compartilhar com a gente, falando um pouquinho, né, talvez um blend dessas nanotecnologias utilizadas? Sim, eu tenho o prazer de visitar muitos veterinários, né, na minha região, e eu converso muito com eles, tenho muito feedback do uso terapêutico. Tem um que eu gosto muito, que tem uma veterinária que ela tem um paciente, Ana Carolina Rex, você já me ouvindo, é você. Ela tem um paciente que é um Golden, e ele tinha uma otite recidivante que não tinha como controlar. Então, a gente fazia terapia, ela fazia terapia pulso, ela fazia terapia com antimicrobianos, anti-inflamatórios, e a gente tinha uma dificuldade, né? Até que um dia ela chegou pra mim e falou, Thaís, tô com esse paciente, o que eu faço? Mostrei para ela uma das nossas fórmulas que é composto de melaleuca e nanomelaleuca. Então, as duas associadas ficam sinérgicas e trazem os efeitos terapêuticos excelentes, além de outras nanotecnologias presentes nessa fórmula. Esse paciente que tinha uma otite recidivante e a gente não conseguia controlar, com o uso terapêutico dessa nanotecnologia em específico, a gente conseguiu utilizar
ele e só. E a gente utilizou por um tempo e depois ela faz hoje terapia pulso, ou seja, utiliza uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, e esse conduto auditivo se manteve saudável, né? Sem a gente precisar utilizar antimicrobianos, produtos que são mais agressivos para fazer esse tratamento. E hoje ela fala que ela passa essa fórmula para todos as otites recidivantes que ela vê que são cabíveis, assim, e tem um resultado excelente. Muito legal, você falou desse tema que é otite recorrente. Eu também acompanhei um estudo de caso usando a nanotecnologia, falando da nanoprata, né? Era um paciente que tinha ali essa otite recidiva, então já tinha feito vários protocolos, né, de medicamentos ali comerciais também, de uso otológico, de uso oral também, mas o animal ainda apresentava ali secreção com um cheiro bem forte, que era difícil até de quem visitava essa tutora, de ficar com aquele paciente ali, com aquele cheiro forte. E daí quando a gente, né, a veterinária entrou em contato e falou da possibilidade de a gente acompanhar esse caso, ela usou ali o ilunocitinib, né, o uso oral, juntamente ali com uma fórmula, com a mometazona e com a nanoprata. E assim, ela usou ali por um mês, assim, ela foi me mandando os feedbacks ali semanais e foi, assim, impressionante, assim, a diferença. Ela falou, nossa, Nayara, é outro animal, assim. Antes ele ficava balançando a cabeça ali, ficava incomodado, né, porque era aquele acúmulo ali de cera e tudo mais, né. Então foi, assim, um divisor de águas, realmente. Ela agradeceu muito, assim, por apresentar para ela essa possibilidade, essa tecnologia, né. Então foi um resultado, assim, muito interessante. A gente fica muito feliz, né, Tatá, de receber esses feedbacks, saber que a gente está aqui buscando, lutando por trazer realmente novidades, justamente para garantir essa qualidade de vida, dar esse bem-estar, né, para o animal, para o tutor. E é esse o nosso papel aqui, né. Uhum. Ótimo. Inclusive, né, tava olhando aqui, a revista traz alguns casos, né? Tem aqui alguns casos de antes e depois de usar a nanotecnologia, né, que os tutores e os médicos veterinários vão poder encontrar nesse material. Bom, a gente podia ficar aqui vários episódios falando sobre nanotecnologia, que é um assunto bem bacana, né? Um assunto bem interessante, né? Que é propriamente a tecnologia, né, penetrando aí em todas as áreas, e na área da medicina veterinária, na área farmacêutica não é diferente. Queria agradecer então a participação, meninas, obrigada Nayara, obrigada Tatá mais uma vez, e você que está assistindo esse podcast, quiser saber mais informações sobre nanotecnologia, nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para você baixar essa revista. E além da revista, obviamente, você pode entrar em contato diretamente com a DrogaVet, né? A DrogaVet da sua cidade, ou a DrogaVet em outras cidades também, não necessariamente na sua cidade, um profissional da DrogaVet que possa te orientar melhor em relação ao uso das nanotecnologias. Muito obrigado e até o próximo episódio.